sobre essa narrativa, sobre esse encontro de Jesus com algumas pessoas. Só para você se situar no livro de Marcos capítulo 2, a cidade onde Jesus está aqui chama-se Cafarnaum. É uma cidade que ficava a largo ali do mar da Galileia, que não é um lago, que não é um mar, é um lago de água doce, e onde Pedro provavelmente tem casa, ou tinha uma casa, e ele, como pescador, e tenha todas as suas benéficas, ele tinha uma casa muito grande, segundo os historiadores, e ele tinha alguns quartos legais que eles alugavam para as pessoas que passavam por ali, quer sejam pescadores, viajantes. Então Pedro tinha esse cuidado e esse carinho com as pessoas ali. E quando Jesus está no seu ministério, em parte dele já, quando ele ouve que João Batista é decapitado, ele vai para Cafarnaum, e Cafarnaum se torna uma base do ministério de Jesus, onde Jesus ali faz muitos milagres, muitas ações. Uma delas é essa ação que nós acabamos de assistir. E Jesus, a partir do capítulo 2 de Marcos, especialmente em Marcos, a gente chama esse texto, esse contexto todo como um livro, eventos de fama de Jesus, porque tudo que ele começa a fazer, ele começa a expandir a sua ideia, e as pessoas começam a conhecer Jesus. Alguns reagem diferente com conhecer Jesus, e nesse especificamente, algumas pessoas começam a rebater, não somente aqui, mas daqui para frente no capítulo 3, capítulo 4, bem especial, a gente tem as pessoas confrontadas por Jesus e não ficando em paz. Segundo o próprio texto, algumas querem tirar a vida de Jesus. Eles chegam perto de Jesus, onde Jesus está, quer seja ensinando, quer seja pregando, quer seja conversando, quer seja se alimentando com os outros, de todas as formas que Jesus estava, eles de algum momento arrumavam uma discussão para brigar com Jesus. E eu fico olhando para esse texto, e eu quero trazer para a gente pensar, nesses 4 tipos de pessoas que nós temos nesse evento que nós vimos aqui. 4 tipos de pessoas. Pessoas que talvez eu e você nos parecemos e nem percebemos. Pessoas que talvez eu e você somos quase que equivalentes e não parecemos. Há uma frase do Winston Churchill que ele dizia que existem 3 tipos de pessoas. Pessoas que fazem acontecer. Aquelas que executam, proativas. Também existem pessoas que assistem o que está acontecendo, e às vezes de camarote, fica só olhando. E tem um terceiro grupo de pessoas que são aqueles que perguntam: o que aconteceu? Estão alienados, não estão próximos, não estão acontecendo, o mundo está acontecendo, o mundo está girando, e a pessoa, o que está acontecendo? Às vezes, por causa das redes sociais, a pessoa não quer se infiltrar, não quer ter esse modelo de estilo de vida, pode ser que ela fique longe, mas tem gente que não faz acontecer, tem gente que fica observando acontecer, e tem gente que nem sabe o que está acontecendo. Mas dia desses também eu fiz uma observação, gosto disso também na minha vida pastoral, porque como eu já disse, eu já fiz muitos velórios, e alguns dos velórios, quando a gente vai fazendo-os, a gente acaba tendo algumas percepções. Tem pessoas que nós velamos, que talvez a expectativa das pessoas que eu não as conheço, a expectativa das pessoas ao redor, quando me convidam ou me chamam e eu aproveito a oportunidade para fazê-los, eu percebo que aquela pessoa foi tarde, que me parece que foi um alívio aquela pessoa ter ido embora. Conhece gente assim? Uma vez eu estava conversando com um casal que estava para separar, e por causa da palavra de Deus que dizia a respeito de separação, tomar cuidado, e essa pessoa, conversando um pouquinho, abrindo o coração, falou: pastor, é pecado eu orar para meu marido morrer? Para eu não precisar separar? Porque ela queria uma vida de alívio. Maus tratos, agressão. E às vezes a gente tem, eu fico brincando quando eu vou a alguns velórios, saio de lá e falo: senhor, o senhor quer que eu atualize a lista para o senhor? Tem um monte de nome aqui para o senhor ir levar já, não quer? Porque parece que Deus leva algumas pessoas que a gente não queria, não é? Que na nossa concepção são pessoas boas. E tem um monte de gente ruim por aí, né? Que a gente podia colocar na lista. Será que seu nome está na minha lista? Mandar para Deus: senhor, ó, esse aqui, o senhor não manda, esse ser humano é ruim demais, Jesus, olha aqui, leva esse, leva para casa, ou leva para baixo, não sei para onde o senhor vai levar, mas leva, remove daqui. E olhando para Jeorão, lá em 2 Crônicas, capítulo 21, eu percebo que esse rapaz, eu já falei sobre esse texto aqui,
quando o texto diz que Jeorão morreu sem deixar de si saudade. Então eu vejo que tem dois tipos de pessoas das quais nós velamos nos cemitérios: pessoas que vão deixar saudade, mas pessoas que vão sem deixar de si saudade. Quem é você? O que vão dizer no seu velório? Como vão lidar com você quando você partir? Eu brincava sobre isso, aquelas piadas de velório, né? Eu brincava, César, quando o pessoal falava: pastor, como é que você é seu velório? Eu falei: quando eu morrer, o que você quer que as pessoas dizem? Eu queria que elas olhassem para mim assim, no caixão, e falassem: ele está se mexendo, gente. Ele não morreu, ele está mexendo. Acho que não ia ficar nenhum, né? Todo mundo ia sumir. Falou: está louco? Mas me perguntaram o que eu queria que dissesse. Ele está mexendo. Uma frase linda de um poeta dizia que ele queria que estivesse escrito ali na sepultura dele: eu não morri, apenas estou na casa do Pai. O que você vê aqui são coisas do meu passado. Pessoas que fazem a diferença quando estão aqui, e pessoas que quando vão, a gente sente falta. Mas eu queria convidar você para pensar um pouco mais nesses 4 tipos de pessoas que nós somos aqui, talvez, e você não para perceber que nós somos muito parecidos com muitos deles que apareceram no vídeo. E eu distribuí isso aqui em 4 grupos de pessoas, e quero começar com elas, mas chamando a tua atenção para identificar-se com algumas delas. Quem você é? Com quem você se identifica? O primeiro grupo que eu encontro aqui são os religiosos. Coloca para mim, Gabriel. São esses homens que estavam ali para ver Jesus, estavam ali no mesmo lugar. E conta-nos o texto que esses homens religiosos ficaram indignados com Jesus. Eles estavam ali, segundo o nosso próprio texto, olhando para eles, que eles estavam apavorados e irritados com Jesus, porque Jesus estava falando sobre perdoar pecados, e eles arrazoavam no coração, incomodados por aquilo que Jesus estava fazendo naquele lugar. E só para você ter uma ideia, Jesus não estava fazendo milagre algum. O que aconteceu é que Jesus fazia muito, mais do que fazer milagres, e ele fez muito. O que Jesus mais fazia era ensinar. Tanto que depois da morte e ressurreição de Jesus, os 40 dias que ele passou conosco, ele ensinou e não fez um milagre naquele tempo, só ensinou. Ou seja, nos parece que Jesus tem mais interesse em nos fazer adquirir conhecimento e crescimento do que milagre. Porque milagre é algo tão paliativo que ajuda daqui, ajuda dali, mas não nos dá consistência para a vida. Talvez seja por isso que Jesus estava ensinando, e aqui nesse meio Jesus ensinava, e os religiosos, que eram chamados do grupo desse momento, o primeiro grupo que eu chamo, os críticos, eles sempre estavam ali para tentar pegar Jesus em alguma coisa. Querer. Vamos ver se ele esquece, vamos ver se ele erra, vamos ver se ele dá uma bola fora, vamos ver se ele fala uma heresia. E de fato eles conversando com Jesus, eles falam isso para Jesus. Quando Jesus percebe que eles arrazoaram no coração, começaram a ver os sentimentos deles, eles disseram: esse homem não pode perdoar pecado, só Deus pode fazer isso. E de fato, em meia verdade, nessa teologia desses homens, porque pastor não perdoa pecado, padre não perdoa pecado, fulano não perdoa pecado, ciclano não perdoa pecado, igreja não perdoa pecado, quem perdoa pecado é Jesus, é só Ele. Nós não fazemos isso, e a Bíblia diz bem claro que nós não somos capazes, e eles, de certa forma, nessa palavra, estavam corretíssimos. Mas Jesus falando sobre isso, Jesus continua o texto dizendo para eles, bem claro se você observar aqui: mas o Filho do Homem pode fazer isso. Ou seja, ele se identifica como o próprio Deus, porque a linguagem Filho do Homem tem a ver com o Messias, que eles sabiam que era. Talvez foi por isso que eles ficaram muito mais aterrorizados. Mas esses homens, eles não conhecem Jesus como Messias. Esses religiosos, eles mascaram suas intenções. Eles querem mais ver forma. Eles estão mais preocupados com a estrutura do que com as pessoas. Eles estão mais desejosos de cumprir regras do que em viver transformação. O que talvez eu e você parecemos com os religiosos? Eu disse esses dias no QG do Que Mais, que a pessoa religiosa, ela se torna uma pessoa chata, né? Chata. Para ela, as coisas, ela vai mexendo, ela é daqui, ela é dali, ela se torna uma pessoa não agradável no ambiente.
E eu mencionei que às vezes nós somos religiosos, de forma geral, não só espiritualmente, não só entre a igreja, quando a gente às vezes está numa lanchonete, alguma coisa assim, a gente tomando refrigerante, aí senta aquele irmãozinho do seu lado, né, Michael? Senta assim, a gente oferece para ele, meu, quer uma Coca-Cola? Ele deveria só responder, todos nós, sim, não, pronto. Mas o chato religioso, quando você oferece uma Coca-Cola para ele, ele fala assim, não, não quero, isso aí faz mal, vai matar você, você vai ver, um dia você vai estar no inferno por causa dessa Coca-Cola. Você olha, você fala, mas quem perguntou? Eu só ofereci a Coca, é só dizer sim, dizer não, chato, dá vontade de falar isso? Ou talvez quando a gente falando do carro que a minha esposa ganhou e a gente não vai dormir mais separados, né, meu anjo? Você vai dormir, deixar eu dormir na cama? Você viu que eu trouxe até lá para o lado aí, Carlinhos, deixa ali. Quando alguém compra um carro e vai mostrar, né, Tico? Mostra o carro para a pessoa chega lá, olha, eu comprei o carro, que benção. Tem gente que chega, que benção, parabéns, que legal. Tem gente que olha para o carro, nossa, esse carro é velho, hein? Isso é gastão, hein? Nossa, você vai dar trabalho, você vai gastar. Quem te perguntou, irmão? Quem trouxe essa liberdade para a gente fazer esse tipo de chatonismo? E isso são os religiosos. São chatos do momento, são aquelas pessoas que atrapalham o processo, são aquelas pessoas que usam mais do tradicionalismo ou das coisas e que estão sempre tentando pegar a gente, não estão na intenção de fortalecer a nossa fé, mas estão na intenção de derrubar a gente por causa de alguma palavra que a gente solta pela nossa fé. E Jesus não gostava dessa galera, definitivamente. Em absoluto, diz o texto que Jesus não gostava dessa galera, ele tinha problema com eles. Inclusive, quando Jesus tratava com esses, ele disse bem claro que se vocês não deixam ir, Mateus capítulo 23, versículo 13, por favor, Gabriel, Mateus 23, 13, quando Jesus fala com os homens das leis aí, aqueles heróis, aqueles homens das quais nós vimos ali, Jesus diz assim, que aflição as espera, mestres da lei, fariseus, aí Jesus usa uma palavra bem dura para eles, hipócritas, vocês fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas, vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. O que Jesus está dizendo para a gente nesse texto, nessa possibilidade de diálogo, é que ser religioso não é um caminho agradável para nós, não é algo que Deus gostaria que eu e você nos tornemos, religiosos, pessoas que estão com Deus, pessoas que não reconhecem o Messias, pessoas que mascaram as suas intenções e que apenas estão objetivadas em tradicionalismo. Mas há um segundo grupo de pessoas que estão nessa casa também, que eu quero chamar a sua atenção, por favor, Gabriel, coloca para mim, que é o grupo das multidões. Segundo o texto que nós lemos no capítulo, coloca para mim, Gabriel, por favor. Segundo o texto que nós lemos aqui, quando Jesus vai para aquela casa, em pouco tempo, versículo 2, a casa onde Jesus estava hospedado ficou cheia de gente, igual essa foto, Jesus ensinando e as pessoas iam próximas de Jesus, querendo ouvir Jesus, querendo entender o que Jesus estava dizendo, e enquanto ele anunciava a palavra de Deus, enquanto ele estava falando, as pessoas chegavam perto, essa multidão sempre ouvindo onde Jesus estava, queria se aproximar de Jesus. Diz o texto que eles se aproximavam tanto de Jesus, que as portas daquela casa estavam já cheias de gente, que não tinha como ninguém entrar, todo mundo querendo ver Jesus. E não era uma coisa nova, isso que aconteceu com Jesus. Diz alguns textos, se você ler todos os relatos dos evangelhos, você vai ver que várias pessoas estavam sempre atrás de Jesus, sempre atrás. Existiam os apóstolos, existiam os discípulos, mas também existiam as multidões. Jesus as separava mais ou menos assim. E essas multidões que estavam atrás de Jesus, elas significavam, ou elas representam nesse contexto nosso, aquelas pessoas que querem Jesus por aquilo que Ele pode dar. Elas desejam estar com Jesus, é verdade, mas se Jesus não faz a vontade delas, elas acabam perdendo um pouco o prazer de estar com Jesus. Elas desejam aquilo que Jesus pode oferecer a elas como uma cura, como um presente, como uma paz, como algo do tipo, mas elas nunca querem Jesus, elas querem o que Jesus pode dar. Talvez essas pessoas se associem com a gente, com aqueles irmãos e irmãs que buscam por Jesus pelas suas necessidades momentâneas, conveniência. Por exemplo, está sofrendo no casamento, pastor, ora por mim. Mas quando está passeando, quando está isso, está aquilo, vai viver a boa. Aí quando aperta o calo, vai atrás de Jesus. Faz campanha de oração, vem para a igreja, e não tem problema você vir na igreja.
O problema maior que a gente encontra nesse contexto da multidão, que são extremamente passivos, é que eles acabam se tornando barreiras para as pessoas que querem ver Jesus de verdade. Isso acontece, o texto diz que a multidão estava tão cheia na casa, que as portas ali estavam abarrotadas e as pessoas não conseguiram entrar. Quando chegou os amigos com o paralítico, eles não conseguiram passar para chegar em Jesus, por isso que eles subiram ao telhado, porque aquelas pessoas da multidão, elas acabaram criando uma barreira para as pessoas irem. E normalmente as pessoas da multidão, elas criam barreiras sim. Sabe de que forma que elas criam barreiras? Por elas não terem um relacionamento preciso, profundo e interessante com Jesus, elas queimam o filme de Jesus. Vou te dizer como. Muitas vezes, eu não sei se acontece no seu trabalho, mas quando você se manifesta lá dizendo, eu sou cristão, a pessoa fala, você, duvido, porque elas não acreditam em você. Se você se identifica e as pessoas não querem encontrar Jesus por causa de você, você está igual à multidão, pessoas passivas, que bloqueiam um caminho, que impede as pessoas a irem até Jesus. Eu me recordo lá em Sorocaba, quando eu estava pastoreando lá, e eu convidei uma pessoa para vir à igreja da academia e tal, e a pessoa foi uma vez, depois não voltou. Eu falei, o que aconteceu? Gostou da igreja? Como é que foi? Eu falei, pastor, gostei, mas tem uma pessoa lá que, ela estava lá na frente cantando e se ela está naquele lugar, nunca transformou ela, não vai fazer nenhuma diferença para mim. Então enquanto aquela pessoa estiver lá, ela me impede de ir para lá. Pessoas da multidão. Pessoas que o comportamento, o jeito de querer Jesus apenas por conveniência, de querer Jesus apenas pelas coisas, elas acabam pelo seu comportamento natural, lá fora, fazendo um testemunho de desserviço ao Evangelho de Jesus. O que elas falam ninguém acredita, o que elas mostram ninguém entende, o que elas tentam pregar ninguém quer ouvir, porque sabe o estilo de vida que tem, é multidão, não tem relacionamento com Jesus, não é discípulo de Jesus, é gente da multidão. E eu pergunto para você, será que nós não somos assim? Gente da multidão? Será que nós não amamos apenas Jesus por aquilo que Ele pode dar para a gente? Será que nós mesmos não vamos e não deixamos os outros irem, nós bloqueamos o caminho, nós impedimos as coisas de acontecerem? Será que nós também não temos esse mesmo desafio da multidão no dia de hoje? Por isso que talvez eu e você precisamos pensar no nosso testemunho, isso é muito sério. O que nós somos depois daqui? O que nós somos no trabalho? O que nós somos na igreja? O que nós somos na academia? O que nós somos num passeio? O que nós somos jogando futebol? Como nós somos? Tive uma experiência no futebol esses dias, no time que eu brinco com eles lá na Aparecida, e um rapaz que sempre chamava o time para fazer oração, ele não está indo, acho que ele está machucado, e eles sabem que eu sou pastor, e me chama isso, aquilo, tal, brincam comigo, falam, pastor, não pode fazer falta porque é pecado, né? E não pode fazer falta no pastor porque vai para o inferno, isso é claro. Então eu jogo bem lá, viu, Marcelo? Tranquilo ali, vou de boa. E dia desses, eles me chamaram, o presidente chegou para mim, pastor, na roda ali, puxa a oração para nós aí, pastor, Pai Nosso aí. Falei, claro. Aí, bora, peguei assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja essas coisas. Não é desse jeito, assim, aquela oração de jogador, né? Santificado seja, não. E eu fiz ali com eles, tal, aquela doideira, e ficou, tal, o pessoal gostou sim, todo mundo já fazia isso sempre. E eu fiz naturalmente. E aí, de repente, na outra semana, o presidente colocou no grupo, quero agradecer ao pastor Isaías. Porque mesmo não sendo da nossa religião, inclusive ele não é, não fez questão de não fazer nada, pelo contrário, atendeu o nosso pedido com todo carinho. Obrigado, pastor, por não ser, a expressão que ele usou, por não ser, deu branco na palavra, enfim, para não fazer acepção, por não fazer acepção de nós, por não estar na sua igreja e não orar com a gente. Sabe o que é isso, irmãos? É testemunho que a gente precisa fazer para as pessoas. É onde as pessoas vão olhar para nós e vão olhar diferente para a gente. E tem um rapaz lá que domingo, esses dias atrás, ele estava como juiz, ele apitava o jogo. E ele falando para todo mundo lá, eu fui na igreja do pastor. E ele veio aqui na formatura do Olos, que o filho dele se formou o ano passado. E ele falou, gente, vocês precisam ir na igreja do pastor. Eu nunca convidei ninguém do jogo para ir na igreja. Mas o juiz convidou. Eu não precisei. Ele convida, porque ele veio, ele entendeu, ele olhou e falou, cara, esse negócio é diferente. Ou seja, por causa do testemunho que nós temos preocupação em dar lá fora, as pessoas começam a desejar estar com a gente.
Mas o inverso também é verdadeiro, por causa do nosso testemunho ridículo, horrível, que está envergonhando o Evangelho de Jesus, porque somos da multidão. As pessoas não querem o que a gente vive. Por isso que talvez fica difícil a gente convidar alguém para vir à igreja, não? Você convida alguém? Qual a última vez que você convidou alguém para vir à igreja? Daqui talvez entra o terceiro grupo para a gente pensar e tentar se identificar, que são o grupo dos amigos que levaram aquele paralítico próximo a Jesus. Eu chamo esse grupo aqui dos amigos ativos, aqueles homens e mulheres que precisam de nós. Amigos esses que nós podemos olhar, e inclusive nesse contexto dele ser aleijado, a minha mente era mais isso aqui, eles descendo. Mas quando eu vi a cena do The Chosen, eles descendo ele amarrado com uma cadeirinha, faz mais sentido, porque abria o telhado do tamanho de uma maca era muito mais complicado, né? Então eu sempre achei que os 4 estavam segurando assim, os 4 amigos, 4, um em cada ponta da corda. Mas eles se colocaram de outro jeito, não importa a forma. Esses amigos, eles fazem parte do grupo que nós mais devemos nos parecer. Porque esses amigos, eles têm uma intenção muito interessante. Aquele paralítico, ele tem amigos que estão preocupados com ele. Talvez no passado esse amigo, ou no momento contínuo, esse amigo, o paralítico, também tinha carinho pelos amigos. E a gente precisa ter alguns amigos como esses, que cuidam da gente, que ajudam a gente, e que tiveram uma linda e maravilhosa e abençoada ideia. Chegaram em si, talvez ouvindo que Jesus voltara para Cafarnaum, e sabendo que Jesus estava ali, que poderia curar, eles falaram para aquele amigo, o ciclano, eu não sei o nome dele, não é mencionado, mas chamaram o paralítico, nós vamos levar você para Jesus. E os 4 pegaram a sua maca e foram conduzindo Jesus, às vezes jogando nas costas, não sei como que eles transportaram, mas o fato é que eles chegaram até Jesus, até a casa onde Jesus estava, e viram aquela multidão. E diferente de nós hoje, que tem vaga no shopping na frente, que o paralítico, ou o deficiente, ou o idoso pode passar e ir para qualquer lugar, lá não tinha isso. E por mais que eles estivessem com um paralítico, todo mundo estava ali e ninguém deu passagem para eles. E aí esses jovens, esses amigos do paralítico, tiveram uma brilhante, maravilhosa ideia. Vamos subir ao telhado, mais ou menos onde Jesus está, que a casa era grande, e eles estavam em um dos cômodos da casa, e eles acharam onde Jesus estava, e começaram a arrancar o telhado, dessa forma mesmo, telhados da época era desse jeito, e eles começaram a arrancar os telhados e desceram o paralítico até Jesus. E eu quero chamar a sua atenção para a gente se parecer com eles, porque existe algum trilho que esses amigos têm, e eu e você precisamos ter. A primeira delas, diante dos nossos amigos, diante das pessoas que você tem, e provavelmente você tem muita gente paralítica na sua vida. E quando eu digo paralítico, eu não digo que ele tem deficiência física. Quando eu digo paralítico no texto, na atualidade para a gente, eu digo de pessoas que precisam se encontrar com Jesus. Pessoas que estão sofrendo com depressão, pessoas que estão sofrendo com ausência de alguma situação, pessoas que não conseguem encontrar sentido para a vida, com propósito, pessoas que estão perdidas, tentando achar solução, achar caminhos em vários lugares. Nós, como amigos deles, nós precisamos nos atentar a eles. E como que isso acontece no texto? Alguns trilhos que eu quero mostrar para você. O primeiro, reconhecimento. A primeira coisa que nós amigos precisamos ter diante dos nossos amigos paralíticos é reconhecer que só existe uma saída, é Jesus de Nazaré. Só que às vezes a gente não faz isso. A gente reconhece na igreja, a gente sabe quem é o seu Senhor, é Jesus. Jesus é a coisa mais importante para mim. É verdade, Ele é a primeira opção, a primeira oportunidade, a primeira saída que você tem. Então vamos fazer um teste? Quando você tem dor de cabeça, o que você faz? Você toma remédio ou você ora? Quando você está confuso no trabalho, o que você faz? Você fica bravo, chateado ou você ora? Quando você tem treta com o seu casamento, o que você faz? Você liga para o pastor ou você ora? Isso nada mais mostra para a gente que muitas vezes Deus ou o próprio Cristo, nós reconhecemos quem Ele é, mas na prática nós não fazemos isso. Ele não é a prioridade para a gente. Ele é aquilo que vai vir depois para arrumar, ajustar, alguma coisa que eu não consegui fazer. Então Ele não é a primeira coisa, não é a primeira saída das nossas vidas. Como a gente falou a série no mês passado, Ele não é a coisa principal. Por isso esses jovens, esses amigos desse paralítico, eles reconheciam que Jesus era a única saída para esse jovem. O segundo caminho que eles tomam, o segundo passo nesse trilho, é ter visão.
visão do que Deus pode fazer. Visão do que Deus pode fazer com aquele paralítico. Eu imagino, quando aqueles outros estavam olhando na cena, vendo, eu acredito que o que motivou aqueles jovens a levarem o seu amigo para lá, é que eles imaginavam o que Jesus podia fazer, porque eles já ouviram Jesus fazendo coisas muito maiores. Então eles tinham essa mentalidade, o que Deus pode fazer na vida deles, na vida daquele paralítico. E muitas vezes eu e você, nós não temos isso. Você conhece alguém no seu ciclo familiar, entre os seus amigos de trabalho, de escola, em qualquer lugar, que vocês falam, rapaz, a hora que Jesus pegar isso aí, vai dar bom. Isso é visão. Isso é olhar para a pessoa e saber que Deus pode transformar. É você ter essa visão ao ponto de você chamar pessoas para vir para um culto como esse, ou qualquer outro encontro, onde ele vai ouvir a palavra de Deus, e a sua visão é de que Deus vai fazer algo maravilhoso. Você imagina, você tem visão sobre isso. Você não é alguém que é aleatório, ou que não está fazendo nada, pelo contrário, você tem uma visão, você tem um propósito, você sabe o que Deus é capaz de fazer, porque Ele já começou a fazer na sua vida. A terceira caminhada que os amigos precisam ter, é determinação. Porque, confessando para vocês, se eu fosse um dos amigos, chegasse na porta ali, e não dava para fazer nada, falar, vamos esperar Jesus vir aí, vamos colocar ele aqui, deixa ele aqui no cantinho aqui, a hora que Jesus fizer alguma coisa, né, vem em busca. Se Jesus não fizer nada, né, busca ele, arrastado de novo. Mas não. Eles estavam determinados no coração de que Deus podia fazer a obra na vida daquele paralítico. E essa determinação deles fez com que aqueles jovens amigos olhassem para cima, olhassem para o lado e desenvolvessem uma estratégia para chegar e fazer algo para chegar com que aquele paralítico estivesse aos pés de Jesus. E eu fico pensando, quantas vezes eu e você desanimamos quando a gente fala a pessoa, viu, vamos lá na igreja? Ah, não vou. Ah, então tá bom. A gente não tem determinação. Talvez é porque não faz bem tanto para a gente, não vai fazer bem para mais ninguém. Porque você não gostaria que aquilo que faz bem para você, para a tua vida, pudesse alcançar outras pessoas e mudar a vida dos outros? Ou seja, se eu tive uma experiência, eu gostaria que os outros tivessem experiência. Eu tenho um amigo, que ele está aqui com a gente, sempre no culto, hoje não está conosco, mas ele sempre vem com a gente, e ele tem essa mania, todo mundo que ele conversa, ele fala, viu, vamos para a igreja? Vamos para a igreja? Aí a pessoa fala, eu não sei, lá em São Manuel, não sei, não, eu passo pegar você, eu te dou uma carona, eu pego você, depois trago você. Verdade, verdade, determinação. Como aconteceu uma vez, e contei de manhã, que eu comentei com uma pessoa, para ela dar carona para outra pessoa. Falei, você não dá uma carona? Falei, dou. Aí depois, quando ela descobriu que a pessoa morava para lá, e ia lá para o outro lado, ela chegou para mim e falou, pastor, não tem como eu dar carona, não é caminho. Aí eu falei, por isso que é carona, porque se fosse caminho, era obrigação você levar. E por que você ainda não levou ela embora? É isso que a gente faz. Nós não temos determinação para as pessoas que nós amamos. Parece que nós não temos essa visão e, consequentemente, não tem determinação. A gente se irrita quando as pessoas desanimam. A gente não quer levar. Ah, não quero mais, quer saber? Já falei de Jesus, agora está entregue a Satanás. Oh, glória. Por quê? Porque a gente não insiste. Porque a gente não manda uma mensagem. Porque a gente não liga. Estou orando por você. E às vezes, é importante você guardar isso, que às vezes a nossa postura a despeito dessas ações, elas devem ser de forma muito sábia. Por isso que talvez o quarto ponto aqui desse trilho é criatividade. Desenvolver coisas das quais não é chegar e colocar e falar se não for, como por exemplo, eu brincava que lá em Cuiabá, quando eu morava lá, a gente tinha o evangelismo de impacto. A gente chegava para os irmãos, brincadeira isso, tá, irmão? O pessoal das redes sociais vai pegar falando, o pastor fazia isso. É brincadeira, mas lá em Cuiabá nós tínhamos a Chapada dos Guimarães, que tinha o véu da noiva, 80, quase 100 metros ali, a gente falava assim, que a gente ia levar os irmãos lá para evangelizar. Imagina assim, Zé, nós falar para o irmão, você aceita Jesus? Aí ele, aceita, então tá bom, nós empurrava para ele morrer. Falou, mas você aceitou? Para não desviar, vai embora, já vai para Jesus. E aquele que não aceita, você aceita Jesus? Não, não aceito, você joga também. Ué, mas por quê? Já ouviu do evangelho, então não tem mais necessidade de ficar nesse mundo, está atrapalhando os outros aí, então morre também. Evangelismo de impacto que a gente falava, que a gente fazia lá, Carlos. Olha que doideira. Às vezes a gente faz isso no dia a dia também. A gente não tem criatividade, a gente chega para a pessoa e quer ir na igreja, irmão? Não, você vai morrer, hein? Se o carro passar hoje aí, se você morrer, você vai ver, você vai para o inferno hoje, hein? Para que esse terrorismo, irmão?
Para que essa loucura de produzir no coração das pessoas encontrar com Jesus por medo. Você não quer ir para o céu, você não quer ir para o inferno, por isso você tem medo do inferno, aí por isso você quer um caminho para ir para o céu. E eu me recordo que eu falo, tem um amigo nosso da academia, o Carlos, que eu gosto dele, a gente já jogou bola junto, treina junto, enfim, um cara sensacional. E ele sabe que eu sou pastor. E aí ele é personal da Andréia, e ele disse para a Andréia um dia desses a seguinte frase: sabe por que eu gosto do pastor? Porque ele nunca insistiu para ir na igreja dele. Melhor, ele nunca me convidou. Nunca convidei. Carlos, você sabe, Carlão, nossa, convidei. Criatividade, estratégia certa. Né, Du? O Du também treina com o Carlão. Nunca convidamos. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe que tem uma igreja. O dia que Deus tocar no coração dele, eu falo: pastor, posso ir lá visitar? Será bem-vindo. Isso chama-se criatividade que os amigos tinham para exercer aquela situação, pensar junto. E a gente precisa dessa criatividade do Espírito Santo para chamar os amigos para vir, para levar o Evangelho para esses amigos, para nos tornarmos pontes a despeito desses amigos. E por último, não menos importante, o quinto passo dos amigos é ter fé. É trazer alguém na certeza de que alguma coisa vai acontecer quando eles se encontrarem com Jesus. O texto diz exatamente que quando eles desceram Jesus, Jesus olhou para eles e vendo a fé deles, não era a fé do paralítico, porque o paralítico provavelmente já estava desanimado. O livro de Lucas vai falar, quando trata do paralítico, olhando o paralítico, Jesus diz assim: tem de bom ânimo, porque um paralítico já estava desanimado já há muitos anos de vida, porque não andava. E os amigos vêm, ele chega ali e fala: aí gente, eu falei para vocês que não dá para entrar na casa, vocês fizeram aqui, agora nós vamos. E o paralítico, que era só paralítico, subiu no telhado, podia ter caído do telhado com todo mundo, em vez de ser paralítico, veio paraplégico. Olha que maravilha. Mas não, Jesus olha para aquele rapaz e faz duas coisas muito importantes: filho, tem de bom ânimo. E essa é a expectativa que eu e você precisamos ter quando alguém se encontra com Jesus. Mas digo para você, essa expectativa que a gente vai ter é porque a gente teve. A expectativa de que alguém vai ser trabalhado, transformado por Jesus é porque você já foi. É porque Deus fez uma obra maravilhosa na sua vida, por isso que você quer que as pessoas tenham essa obra maravilhosa, e você crê pela fé que isso vai acontecer. Por isso você ora, por isso você convida, por isso você intercede, por isso que você faz o que tem que ser feito, para que Jesus possa perceber isso. Tiago fala isso para nós, lá no capítulo 2, versículo 17, dizendo que a nossa fé sem obra é morta. E o que Jesus estava vendo naqueles homens é uma atitude de fé, em trazer o seu amigo paralítico até Jesus. Por isso aqui eu quero desafiar você. Você está disposto a destelhar o teto de algum lugar por alguém? Você tem amigos, você tem vários paralíticos por aí, mas para a gente olhar para eles, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, às vezes mudar a nossa rotina, como eu disse, mudar o lugar para onde nós vamos de carona, investir tempo, investir dinheiro, investir energia. Mas pessoas que precisam de Jesus, estão do teu lado, andando o dia inteiro perto de você, e você não fala nada do Evangelho para eles. Você não precisa ser pregador, irmão. Talvez se você for apenas um transportador, um convidador, já está bom. Deixa Jesus fazer a obra. Mas convida, chama, faz algo diferente com eles. Até porque, lá em Ezequiel, capítulo de número 33, quando vai falar sobre os atalaias, Ezequiel tem uma palavra muito dura para a gente. Atalaia é aquele homem que ficava numa torre de vigia, numa cidade que tinha suas torres, os atalaias ficavam ali. E eles tinham a incumbência de, ao ver os inimigos, eles tocarem a trombeta, avisarem, para que todo mundo pudesse lutar e se defender. E se o atalaia dormisse, ou ele não avisasse, o sangue das pessoas que estavam ali quando mortas, eram cobradas do atalaia. E eu me recordo de uma atividade que nós tivemos com uma pessoa lá em Santa Catarina, em Florianópolis, quando estávamos longe ainda, trabalho missionário, e eu conheci esse rapaz, Anderson, o nome dele, numa conferência missionária. E ele, contando o testemunho dele, ele disse que ele estava em Floripa, e não sei se você conhece Floripa, mas ali tem algumas praças, inclusive a Bugra, nossa querida, abençoada missionária Bugra, que já está descansando no Senhor, ela fazia uns trabalhos ali com eles. E conta o Anderson que eles usavam, eles eram usuários de droga,
injetável, cheiravam, aquela coisa toda. E ele, naquele tempo, apareceu um rapaz lá, eu não me lembro o nome, ele não menciona o nome direito, só lembro o nome do Anderson. E aquele rapaz aparecia lá, estava lá, e ele não fumava, ele não bebia, ele não fazia nada, mas estava junto com o pessoal, sempre junto, naquela rodinha da galera na praça. E um dos dias que eles estavam se utilizando de droga, ele, o Anderson e a namorada dele, infelizmente eles acabaram exagerando e ela teve uma overdose. Foi levada para o hospital, testemunho do Anderson. E naquele hospital, quando ele foi para o hospital, aquela notícia se espalhou e eles acabaram com aquela rodinha. E o Anderson com a sua namorada no hospital em overdose. E o tempo que ele passou ali, alguns dias na UTI, alguém chegou ali e falou do Evangelho de Jesus para o Anderson. E falou para a namorada dele. Segundo o Anderson, quando ele falou do Evangelho, se rendeu a Jesus, e ele com a sua namorada ali, ela apertando a mão dele, dizendo sim, ela se rendeu a Jesus, mas infelizmente ela morreu. Alguns dias depois ela descansou no Senhor, e esse rapaz Anderson se tornou um missionário no Evangelho de Jesus. A história ficava linda se fosse até aí, mas ela não acaba, e pelo contrário, ela é trágica. Um dia desses, esse Anderson, pregador, missionário, andando por aí, ele encontra esse rapaz que sempre estava com eles. Vamos colocar um codinome, o Marcos. O Marcos encontrou com ele. E aí, de repente, aquele rapaz olha para o Anderson diferente, assim, já melhor, tal. Rapaz, você está bem? O que aconteceu com você? Fala, eu me libertei, Jesus me libertou. O Anderson todo feliz. Jesus me libertou, encontrei com Jesus, você lembra aquela vez e tal? Então, a namorada teve overdose, infelizmente ela morreu e tal, contando a história para ele. E aquele rapaz, o Marcos, né, fictício, ouvindo aquela história, disse para ele: rapaz, que bom que você se converteu, eu já era convertido há muito tempo. Aí o Anderson olhou para ele: como assim você era convertido? Você não reparava que eu estava em volta de vocês, e eu não bebia, eu não fumava, eu não fazia nada que vocês faziam? Aí o Anderson, com toda a sabedoria do Espírito, olha para ele e diz: você sabia do Evangelho de Jesus? Claro que eu sabia, sou filho de presbítero, vou na igreja, desde criança. E você nunca nos contou sobre a graça do Evangelho? Não, não contei porque, refutando, né? Eu não contei porque a gente estava ali, mas era óbvio o meu jeito de ser. Aí o Anderson disse uma frase muito forte, com base de Ezequiel, capítulo de número 33. O sangue da minha namorada, se ela não tivesse sido rendida a Jesus, seria cobrado de você. Porque você esteve conosco como agente secreto de Jesus, e nunca como alguém que identificava com Jesus. Porque eu nunca te vi orar, eu nunca te vi ler a Bíblia, e eu nunca te vi falar do amor de Deus. O fato de você não fazer as coisas não significa que Jesus está com você. Significa que você é religioso, e não um homem que foi transformado pelo amor de Deus. Como que nós tratamos nossos amigos? Por isso, queridos, nós devemos anunciar o Evangelho e convidar pessoas, porque nós temos vários paralíticos perto de nós. Várias pessoas que estão sofrendo, várias pessoas que precisam ouvir, e talvez como se tivesse uma epidemia, e o pecado é uma epidemia que pegou a humanidade toda, todos pecaram, todos estão contaminados com esse pecado, e o amor de Deus é o antídoto para tirá-los dessa prisão. E o que nós estamos fazendo com os nossos amigos? Deixando eles morrer sem Jesus? Achando que nós não queremos ser inconvenientes? Ou qualquer outra coisa assim? Faça como os amigos, reconheça, tenha uma visão, tenha determinação, peça a Deus criatividade e tenha fé de que Deus pode mover a vida e transformar aquela pessoa. A gente precisa ser assim, irmãos. Caso contrário, por que nós estamos aqui? É só para você o Evangelho? Nunca foi só para mim, nunca foi só para você, é para nós sermos instrumento e sermos testemunhas, falar do que Deus fez e do que Ele está fazendo na nossa vida, para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Mas por último, o último grupo de pessoas aqui, nós vamos finalizar nele, é o paralítico. De manhã eu fiz uma troca, falei primeiro do paralítico e depois dos amigos, mas eu quero finalizar a nossa mensagem falando do paralítico. Algumas coisas diferentes acontecem nesse contexto,
Porque esse paralítico, ele se identifica para nós, representa, no nosso caso, os necessitados. Pessoas que precisam de Jesus. Pessoas que de alguma forma estão passando momentos muito difíceis e alguém os trouxe. Talvez você é essa pessoa hoje que está passando por uma fase muito difícil na sua vida, como um paralítico, que é algo que está acontecendo com você, que está ali paralisando, e você precisa se encontrar, você precisa se render com Jesus. Mas uma coisa importante que o paralítico tem, a primeira coisa que eu quero te desafiar, é que o paralítico quebrou uma barreira que eu e você talvez nós temos. Deixar ser cuidado. Você gosta das pessoas cuidar de você ou não? Ou você é daquele tipo de pessoa que diz assim: não quero preocupar ninguém, não quero incomodar ninguém, não quero incomodar pastor. Por exemplo, eu sou o contrário. Eu falei já para minha esposa e algumas pessoas que eu quero morrer com 106 anos. Bastante, vou enterrar muitos de vocês aqui, fiquem em paz. Só que eu quero viver até os 104 anos bem, Tiago, com saúde, treinando, é nóis. E 2 anos eu quero ficar de cama para dar trabalho. Nossa, pastor, que isso? Porque eu creio que Deus vai me usar para fazer muita gente pensar diferente e cuidar de mim. Você sabe como é difícil cuidar dos outros, não sabe? Mas pior do que cuidar dos outros, você sabe como é difícil cuidar de gente que não deixa a gente cuidar deles. Gente chata, sabe? Gente que é egoísta, gente que não deixa, não se permite que Deus haja, não se permite que Deus cuide. E esse jovem paralítico, ele é uma estrutura maravilhosa de Deus para confrontar a gente, para dizer: viu, você não vai deixar a gente cuidar de você não? Ele não podia ir até Jesus, ele estava lá paralítico, nem andar ele consegue. Mas os amigos: podemos te ajudar? Por favor, me ajude. E ele se deixa ser cuidado, e essa ação dele deixar ser cuidado, é um ato muito profundo que eu e você precisamos aprender a viver, irmãos. Nós estamos, eu não sei quem está fazendo isso, ou onde a gente está aprendendo isso, mas nós estamos cada vez mais montuado de gente que não aceita ajuda de ninguém, e usa a desculpa para dizer: eu não quis incomodar. Não, você não quis incomodar não, irmão, você é chato mesmo, você não gosta de ninguém ajudando você. E eu digo isso com propriedade, que eu tive 2 avós, falei delas hoje pela manhã, quero contar para você. Minha esposa conheceu as 2, elas entraram no nosso casamento, lembra, meu anjo? Uma não andava direito, e a outra era cega. Então a ceguinha andava bem, mas não sabia para onde ia. E aqui não andava direito, tinha zóio, então conduzia a outra para onde ia. Então era uma escoradinha na outra, andaram as 2 assim. A dona Lazinha, que era corcundinha assim, e a dona Antônia assim. Não estou vendo nada, mas estou aí. Vida que segue. Entrar no nosso casamento, né? E eu me recordo que aquelas 2 mulheres maravilhosas na nossa história, na minha vida, Dona Antônia e Dona Lázara, quando elas foram para casa, meu pai fez a casa lá em Londrina, inclusive se você passar por Londrina, fique lá na casa deles. Tem 2 apartamentos no fundo, edícula, né? A gente chama de edícula, mas fica mais moderninho, apartamento, né? Mas são 2 edículas no fundo, iguaizinhas, que tem uma sala, cozinha ali junto, o quarto e um banheiro, suítezinho para as 2. Aí aqui era a casa da dona Antônia e a da direita da Dona Lazinha. E quando a gente chegava lá, lembra, Angélica, que tinha que visitar as 2. E uma ficava na porta esperando quem que o Isaías vai visitar primeiro. Aí eu ia na Dona Antônia, no outro dia que eu voltava para lá, eu ia na Dona Lázara primeiro, depois na Dona Antônia. Quando eu ia na Dona Antônia, a Dona Lázara estava na porta esperando para eu sair, já ir visitá-la, que tinha um cafezinho para mim lá. Acho que é por isso que eu não tomo café, tomava demais com a avó, né? Acho que era por isso. E as 2 tiveram problemas no final da sua vida, pela idade natural que se tem, e a minha mãe cuidou das 2, inclusive da Dona Antônia, que ficou acamada por uma média de 2 anos, sem poder enxergar, sem poder sair da cama, usando fraldas. E minha mãe, com todo o carinho, todo o amor que ela tem, ela cuidou da sogra. Isso é raro, hein, irmãs? Cuidou da sogra. Passado a morte da Dona Antônia, alguns meses depois, a Dona Lazinha não conseguia andar mais. Mamãe cuidou da Dona Lázara, da sua própria mãe. Raro isso também, viu, filhos? Cuidado aos pais aí, o jeito que você educa seu filho, que um dia, quando você ficar velho, ele te joga para um lugar e fala: fica aí, você está dando trabalho. E quando eu fui conversar com a minha mãe que cuidava dos 2 assim, das 2 de forma maravilhosa, era um carinho, um amor. Ela falou assim para mim: filho, a mamãe aprendeu a cuidar dessas pessoas porque a mamãe ama essas pessoas, porque Jesus faria isso. E eu sei que um dia, se eu precisar, vocês vão fazer o mesmo.
Hoje lá em casa, eu estava tentando trazer o Osés para cá, né? Para nossa região, mas o meu irmão não vem porque meu pai mora lá, minha mãe mora lá e todo mundo briga. Para quem vai ficar com meu pai e com minha mãe quando eles ficarem mais velhinhos? É uma briga. Eu falo que vai vir com a gente, o meu irmão fala que vai vir com ele, a minha irmã fala que... É uma briga para quem vai querer eles, não é para quem vai abandonar eles. Mas sabe por quê? Porque minha mãe cuidou de gente e ela deixa ser cuidado. E esse paralítico ensina a gente a descer um pouquinho do nosso egoísmo, do nosso estilo de vida exacerbado, não, eu sou, eu posso. Porque se a gente não fizer isso em sã consciência ou com sabedoria, irmãos, pode ser que Deus permita que uma doença te agrave só para você aprender a depender dos outros. Ou você aprende pela dor, ou você aprende pela sabedoria da vida. Quem vai ser? E o paralítico falou, não, tudo bem, estou submisso a vocês. Eu deixo vocês me levarem, eu deixo vocês cuidarem de mim, eu deixo vocês me transportarem e ter essa fé que vocês têm. Por isso esse paralítico, a primeira lição que ele ensina a gente é, deixe ser cuidado. Mas a segunda lição que talvez esse paralítico nos ensina, e aqui, para a gente concluir essa situação, é que Jesus fez outras curas com outros paralíticos. Uma delas no poço de Betesda, relatado pelo João, e Jesus chega no rapaz do poço, querem ser curado? Ele curou um cego, ele curou outras pessoas, mas poucos momentos, ou para dizer quase nenhum, apenas uma vez, Jesus tem uma frase diferenciada aqui. Quando o paralítico é descido ali, quando o paralítico está entre os homens, Jesus de repente olha para ele e diz, os seus pecados estão perdoados. Talvez a pergunta que você faça, como eu, olhando para o texto, entrando no texto, o que tem a ver, Jesus? O que tem a ver o senhor falar sobre pecado perdoado se eu estou paralítico? Não é sobre o meu pecado, é sobre a minha paralisia. Acho que o senhor não entendeu. Eu não vim confessar pecado, eu vim pedir cura por aquilo que eu estou sofrendo. E é tão interessante olhar para esse texto, que a gente não percebe que o que Jesus está fazendo, além de cuidar dos líderes espirituais, dos religiosos da época, Jesus estava tratando com aquele paralítico de forma profunda. Sabe por quê, queridos? O que o paralítico nos ensina na segunda proposta dessa noite, que de manhã eu não falei sobre isso, é que a paralisia era psicossomática. Antes de tratar da sua dor física, Deus queria tratar da sua dor emocional e da alma. E olha como isso é forte. Lá no livro de Salmo, por favor, Gabriel, Salmo de número 32, versículo 1 em diante, olha o que acontece quando nós ali estamos cheios de pecado, e muitas das dores que eu e você vivemos é por causa da culpa. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, e cujo pecado é coberto. Pode descer. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, e cuja consciência é sempre sincera. Versículo 3, enquanto eu recusei confessar o meu pecado, o meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. O que esse texto está dizendo para a gente, queridos, é que existem situações, eu não estou dizendo que toda a doença é fruto de pecado, mas todo pecado provavelmente vai amplificar qualquer tipo de doença. Inclusive Jesus fala sobre isso lá atrás em João capítulo 9, quando algumas pessoas colocaram um cego diante de Jesus e falaram, Senhor, quem pecou para ele nascer cego? Foi ele, foram seus pais, o que houve? Jesus falou, ninguém pecou. Dizendo que não faz essa régua, não acha que tudo é pecado, mas se aconteceu é para manifestar a glória de Deus. Mas quando Jesus olha aqui para esse paralítico, e antes de trazê-lo à cura, Jesus está dizendo para ele que a paralisia era sintoma, e o pecado, o perdão deles era a cura. Olha o que diz o Salmo também, o Salmo 38, por favor, Gabriel, Salmo 38, coloca outra versão, Gabriel, por favor, uma versão mais bonita, essa aí, a NAA, se você tiver aí, por favor, Gabriel, Salmo 38, olha esse texto, 38, versículo 1, não me repreendas, Senhor, obrigado, na tua ira, nem me castigues no teu furor, cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim, não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. O que eu quero que você entenda nessa noite, queridos,
é que existem muitas coisas que eu e você temos no nosso interior como culpa, como não ser perdoado, como não perdoar ninguém, e isso está nos trazendo doenças, paralisias, problemas psicossomáticos que muitas vezes, não sendo tratado, elas vão produzindo em nós coisas que nos adoecem, como diz aqui o texto. Os traumas, os encontros, os problemas ou as ações que talvez lá no passado nós fizemos, e esses pecados guardados, pecados não perdoados, se tornam algoz dentro de nós, nos perturbando dia e noite, como fantasma nos incomodando. E o que nos liberta dessa doença não é chegar e ser curado de uma paralisia, como aconteceu com ele, mas é ouvir de Jesus: os seus pecados estão perdoados, filho. Por isso que talvez nessa noite eu quero desafiar você, para a gente encerrar essa nossa conversa sobre esse paralítico especialmente, e dizer para você que Deus deseja trazer não só cura para a sua situação física, mas cura na sua alma. Jesus mesmo nos convida quando ele diz em Mateus capítulo 11: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, é um cansaço da alma, é alguma coisa que está perturbando a gente. E eu conversando com uma pessoa essa semana passada sobre isso, inclusive foi isso que me destacou muito, falar sobre paralítico, porque essa pessoa estava dizendo: pastor, eu não consigo me perdoar, e sofre dores no corpo, dores, mente, cabeça, enfim, gastrite, uma série de coisas, porque ela tem uma culpa dentro dela que ela já confessou a Deus, mas ela não se sente digna de ser perdoada. Gente que precisa ser tratada, gente que precisa se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, confesso a Ti as minhas transgressões, e receber o perdão de Deus de forma maravilhosa, para que haja vida, para que essa paralisia psicossomática seja eliminada de uma vez por todas, por causa da graça de Cristo na nossa vida. É isso que o Evangelho de Jesus faz, irmãos. Perdoa o nosso passado, reestrutura o nosso presente e ressignifica o nosso futuro. Mas é o contrário que Satanás quer que você sinta dor, quer que você fique mal, quer que você não confesse, quer que você fique refém dos seus pecados, para que você se mate, e para que você tenha essas dores nos seus ossos, por causa do pecado não perdoado. Por isso, queridos, para a gente encerrar, quero chamar o pessoal do louvor para a gente cantar uma última canção. Culpa adoece, meus irmãos. Quando Jesus diz para aquele homem: perdoados estão os seus pecados, Jesus está querendo dizer para nós que Ele quer curar a gente definitivamente de tudo que a gente está vivendo, que não é sobre uma paralisia, é sobre algo mais profundo na alma. E eu não sei se você se identifica aqui com os amigos, ou se você se identifica com o paralítico, ou se você identifica-se com os religiosos, ou se você se identifica com a multidão. Se você se identifica com a multidão, se você é religioso, deixa eu te dizer algumas verdades no ouvir, refletir e agir. Se és religioso, cuidado. O maior perigo espiritual é estar perto de Jesus e nunca ser transformado por Ele. E o perigo é Jesus chegar no final da história e dizer para você: nunca vos conheci. Porque Ele sabe quem nós somos no dia a dia. Porém, se você é da multidão, Jesus lhe convida a se entregar, a se render e ir aos pés dele, desejoso de estar com ele, não do que ele pode te dar. Jesus não é um gênio da lâmpada mágica, irmão. Jesus é o Senhor dos senhores, que quer comandar a minha e a sua vida. Se você é um dos amigos, traga pessoas. Pense essa semana em pessoas das quais você conhece no teu trabalho, na escola, na sua família, que podem ouvir do Evangelho de Jesus e que desejam fazer isso, e que você tem intencionalidade de chamá-las para perto. Olha quantos lugares vagos para você chamar alguém para trazer. Por que não fazer isso? Mas por último, se você é o paralítico, a palavra que eu trago ao teu coração é que hoje há salvação para você. Se você não está entendendo algumas coisas, ou se você não consegue se perdoar de alguns fatos do passado, alguns traumas, Jesus, assim como aquele paralítico, olha para você e diz: tem de bom ânimo, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Porque Jesus primeiro trata o que está aqui dentro, para depois tratar o que está pelo lado de fora. Primeiro Jesus transforma aqui dentro, para depois começar a transformar o que está pelo lado de fora.
O paralítico chegou com uma expectativa de apenas ser curado, de sair andando. Mais do que sair andando, ele saiu com a alma livre, com a alma pura. O que você esconde do teu passado, que te perturba nas noites e se torna fantasma, e que você precisa trazer Jesus ali para falar: Senhor, me perdoa. E você vai ouvir de Jesus dizendo: os seus pecados estão perdoados, filho. Houve um dos encontros de Jesus maravilhosos, onde as pessoas levaram para Jesus, também para dar uma ideia de cilada, levaram para Jesus uma mulher adúltera, e aquela mulher estava ali daquele jeito, e todos os homens que estavam ali, inclusive os religiosos, tentando pegar Jesus, disseram: e aí, Jesus, nós solta ela porque o senhor prega amor, ou nós apedreja ela porque é a lei que manda? Aí eles atentam dizendo: se ele mandar apedrejar, ele não é quem prega, e se ele mandar soltar, nós prende ele porque ele foi contra a lei, não vai fugir dessa. O texto é bem claro que Jesus olha para aquela situação, olha para aquela mulher e diz, quando eles estão todos ali, Jesus diz: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Diz o texto que cada um deles iam colocando as pedras e saindo, indo embora, porque sabiam que eram pecadores. Quando ficou apenas Jesus e aquela mulher, Jesus olha para ela e diz: ninguém apedrejou, nem eu farei. Mas Jesus diz uma frase muito forte para aquela mulher: vai, mas não peques mais. Uma outra tradução, os históricos, eles dizem que Jesus diz para ela: você está perdoada, filha, mas não faz mais isso. Ou seja, o desejo de Jesus com as pessoas é que elas sejam perdoadas dos seus pecados, para que elas tenham uma possibilidade de viver sem esse tormento de fantasma que Satanás usa para incomodar a gente, porque ele é acusador. Toda vez que você quiser fazer algo maravilhoso, Satanás vai criar circunstâncias, e o teu cérebro de carne, de humanidade pecaminosa, vai dizer para você: quem é você para falar isso? Você lembra que você fez no verão passado? Você lembra que você fez lá atrás? Você lembra daquela coisa toda? E aí você vai se esquivar, você vai se acalmar, falar: não, eu não posso, eu não sou merecedor. E não é. Você não é merecedor da graça de Deus. Nem eu, nem você, ninguém de nós é merecedor. Nós temos porque é graça, é presente, é o amor de Deus querendo inundar o meu e o teu coração, e tratar o nosso passado, desenvolver um presente diferenciado, e projetar a gente para um futuro que saiamos como o paralítico saiu, não mais como veio, mas andando como Cristo deseja que ele vivia. Quem somos nós nessa jornada? Quero convidar você a fechar os seus olhos, e nós vamos cantar essa canção: sonda-me, Senhor. E eu quero convidar você para fazer esse desafio, aceitar esse desafio de deixar Deus sondar o teu coração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. O Senhor sabe quem é você, o Senhor sabe do seu passado, o Senhor sabe dos seus traumas, das circunstâncias da vida que você enfrentou, das circunstâncias da vida que você viveu, dos erros, das dificuldades que nós promovemos. Mas Jesus deseja ouvir de mim e de você: Senhor, eu reconheço os meus pecados. Para que eu e você possamos ouvir do Pai, olhando para nós: filho, perdoados estão os teus pecados. Pai, não peques mais. Por isso, queridos, ouçamos essa canção, mas escute como uma declaração de amor dos céus sobre a tua, sobre a minha, sobre a nossa vida, de um Deus que quer transformar a nossa vida de dentro para fora, perdoando os nossos pecados e restaurando a nossa história. Pai querido, mais uma vez nós oramos em nome de Jesus, na certeza de que o Senhor não só ouve as nossas orações, mas como nós ouvimos, o Senhor perdoa os nossos pecados. O Senhor faz com que o nosso passado transitório, terrível, traumatizado, cheio de atitudes das quais nós nos envergonhamos inclusive, mas quando rendemos a Ti, quando chegamos confessando o nosso pecado a Ti, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos restaurou, o Senhor ressignificou o nosso passado.
assim como o Senhor fez com aquela mulher adúltera, assim como o Senhor fez com aquela mulher samaritana que chegou diante de Jesus, e Jesus nesse encontro transformou aquela mulher na primeira missionária entre o povo samaritano, assim como o Senhor fez com Pedro, quando depois de ter negado o Senhor, depois de ter feito coisas que ele disse que não faria, o Senhor chegou para ele e perguntou: tu me amas, Pedro? O Senhor tratou o passado de Pedro, ressignificou a história de Pedro, para que ele pudesse ser um dos maiores pregadores do Evangelho da igreja primitiva. Por isso, Pai, renova a nossa vida, perdoa os nossos pecados, trata o coração de cada um aqui que talvez está sentindo dores, ações psicossomáticas que tem por causa da culpa que ainda sente, ou de alguma coisa que precisa ser tratada. Cuida, trata dos nossos corações, da nossa alma, Senhor. O Senhor Jesus mesmo nos convidou para isso: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e acharei descanso para as vossas almas. Por isso, Pai, restaura a vida, restaura o coração, restaura o ânimo dos teus servos paralíticos aqui. Mas também, Pai, nos leva como amigos, bons amigos, como esse paralítico teve. Nos leva como bons amigos para a nossa semana. Se for no hospital, se for em casa, se for no trabalho, se for na escola, na academia, qualquer lugar que nós estivermos, no campo de futebol, que as pessoas possam olhar para nós e nos ver como esses amigos do paralítico, que tem reconhecimento de que Deus é, que tem uma visão sobre o que Deus pode fazer na vida deles, que tem determinação, que não vão parar por causa dos obstáculos, que tem criatividade para trazê-los mais perto de Jesus, e que tem fé, ao ponto de Jesus olhar e dizer: eu estou vendo a fé que vocês têm. Que seja fé a partir de prática, a partir de atitudes, e não uma fé morta, que não tem atitude. Fé morta essa, Pai, que vive dentro das igrejas, que vive aqui com a gente, mas não sai com a gente. Mas que essa fé seja aquela que sai conosco e tem a prática do cuidado, do carinho, do amor, de uma atitude verdadeira que Jesus faria. Por isso, Pai, leva-nos para casa em paz e segurança. Cuide dos nossos transportes para as nossas cidades, e que nós possamos ter uma semana abençoada e abençoadora. Que os nossos visitantes sejam sempre bem-vindos a essa casa, que é a casa do Pai, onde os filhos chegam, e que eles possam voltar outras vezes quando desejarem. Assim nós oramos agradecidos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Receber a bênção, queridos. Que a graça de Cristo Jesus, aquele que disse aquele homem paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Diga a você nessa noite: filho, eu sei o que você fez, por isso eu te perdoo. O meu amor é muito maior do que os teus erros. Te abençoe. Que o amor de Deus o Pai, aquele que deseja que eu e você levemos os filhos dele para perto dele, que aqueles que ainda não sabem que são filhos, mas que nós sabemos pelo amor da graça do Evangelho de Jesus até eles, que Ele nos abençoe. E que o Espírito Santo de Deus, aquele que há de te incomodar, me incomodar, e há de nos fazer lembrar as palavras pregadas aqui a despeito do amor de Deus, também te abençoe. E assim sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus bens, sobre as tuas posses, sobre o teu trabalho, onde você estiver, recai a bênção de Deus Pai, bênção de Deus Filho e Deus Espírito Santo, hoje e por todo sempre. Amém?